Meus irmãos amados, vamos abrir a palavra do nosso Deus, irmãos, no livro de Atos. Nós vamos estar pregando a palavra do Senhor num texto que fala sobre um missionário e alguém que foi convertido pela instrumentalidade desse homem. Atos, capítulo 8. Os irmãos abram a palavra de Deus. Atos, capítulo 8, versículos 26 em diante. Os irmãos acompanhem a leitura na sua Bíblia e ouçam com atenção o que diz a palavra do Senhor. Diz assim a Escritura Sagrada: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco. Este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Amém. Louvado seja o Senhor. Podem sentar, irmãos. Senhor Deus eterno, que texto maravilhoso, Senhor, da Tua palavra. Como é bom, Deus amado, ver a ação evangelizadora dos Teus servos, Senhor. Como é bom, Senhor Deus, poder observar e aprender com o exemplo do Teu povo. Muito obrigado, Senhor. Que esse texto fale muito conosco nesta noite, Senhor. Trabalhe em nosso coração, Senhor Deus. Nos dá a coragem que nós precisamos para sair. Nos dá a fé, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, missões é algo importante demais. Missões é algo extremamente necessário. Missões é uma obrigação dos crentes em Cristo. E eu quero que vocês, a partir de hoje, eu já disse isso, mas vou relembrar os irmãos, mas que nunca se esqueçam e nunca confundam, porque as pessoas às vezes acham que fazer missões é ir para outro país.
é ir lá para o Japão. Isso também é missões. Mas fazer missões, irmãos, é evangelizar. É você fazer missões em outro bairro. É você fazer missões no seu bairro. É você fazer missões ou evangelização em outra cidade. Ou em outro país. Tudo isso é missões. Tudo isso é evangelização. Na verdade, o nome que a Bíblia usa é evangelização, não missões. Missões é um nome nosso, que nós batizamos a evangelização em outros povos ou em outras terras de missões. Mas missões é abrangente, irmãos. Missões é levar a palavra de Deus, aonde for, em qualquer canto desse planeta. Isso é missões. E nesse texto, Igreja do Senhor, nós aprendemos muito, irmãos, nesse texto. Nós aprendemos, primeiramente, da soberania e da bondade de Deus. É bom falar destas coisas, irmãos. Na verdade, as Escrituras nos diz, irmãos, que um etíope, um homem que morava em outra terra, não morava em Israel, morava na Etiópia. Esse homem, ele já conhecia a Deus, mas conhecia de ouvir falar, como muitos em nossos dias conhecem de ouvir falar. Conheciam porque as pessoas falaram de um Deus, e eu creio nesse Deus. Mas ele não conhecia no profundo sentido da palavra. Aquele etíope não conhecia o Deus no sentido da salvação. Ele não era salvo ainda, ele ainda precisava ter a sua vida transformada pelo poder do Senhor. Mas ele era um homem, por conhecer a Deus neste outro sentido, ele era um homem religioso. E em Israel estava havendo os eventos no templo de Jerusalém. E aquele homem então saiu lá da sua terra distante, saiu da Etiópia e foi até Jerusalém para adorar a Deus, diz o texto sagrado. Eis que um etíope, verso 27, eunuco, alto oficial de Candeia, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, e que viera adorar em Jerusalém. Ele veio adorar o Deus dos judeus, ele ouviu falar desse Deus. E ele veio participar do culto a este Deus. Esse homem, irmãos, era um homem que estava já sendo preparado por Deus. Irmãos, isso é muito maravilhoso, irmãos. Há pessoas que o Senhor começa a preparar antes que o missionário chegue até ele. Há pessoas que Deus começa a trabalhar em seu coração de alguma forma. E ele já começa então a ter um temor, um certo temor. Ele já começa a desenvolver um desejo de conhecer a Deus, de participar de Deus, da família de Deus. Este etíope era um homem assim, que Deus estava já preparando. Nós não sabemos, o texto não diz como ele passou a ouvir de Deus. Ele veio adorar em Jerusalém, no templo. Alguém falou para ele, algum judeu falou de Deus para ele, mas os judeus não criam em Jesus Cristo, o Senhor. Esse judeu, esse etíope, meus irmãos, era um homem riquíssimo. Eu vi Stuart Olliott pregando nesse texto. Ele diz que esse homem é como se fosse para nós o ministro da fazenda, ou, no nosso caso, fosse o diretor do Banco Central do país, do Brasil. O texto diz que ele era, ainda no verso 27, superintendente de todo o tesouro da rainha dos etíopes, do reino. Ele cuidava, ele gerenciava as riquezas do reino. Então aquele homem chega em Jerusalém, aquele homem se dirige ao templo, no meio de toda aquela multidão que estava em Jerusalém, e a palavra do Senhor nos diz ainda que ele
quando voltava, aqui o texto nos fala da volta desse homem, ele já voltava com uma escritura nas mãos. Adquirir uma Bíblia naqueles dias, o Velho Testamento, era algo para quem tinha dinheiro. Era caríssimo a escrita naqueles dias, irmãos. Tudo em pergaminho, em couro. Imagine um texto das Escrituras, toda copiada à mão, em couro. Teve que haver um trabalho para curtir o couro, para preparar. No final das contas, saía muito caro. Mas aquele homem era rico, muito rico. Mas não tinha, irmãos, o Senhor ainda no seu coração. Mas, irmãos, na soberania do nosso Deus, Ele começa a preparar pessoas. Deus age de muitas formas, irmãos. Alguns Ele trabalha assim, outros Ele trabalha de modo diferente. E eu lembro do nosso trabalho no bairro Renascer, quando nós nos reunimos aqui, os presbíteros desta igreja, e estipulamos o projeto, o ano passado, de evangelizar aquele bairro, e anunciamos, e cada um de nós se dirigiu para o bairro Renascer. Diego vai ficar nesta parte aqui, irmão Kennedy nessa parte aqui, eu vou ficar com esse ponto aqui do bairro. E num certo dia, o irmão Kennedy sai para evangelizar, acho que foi o primeiro dia do irmão, não foi? O irmão sai para evangelizar. E quando ele vai passando, ele vê uma pessoa sentada na sua casa, lendo a Bíblia. Um homem descrente. Mas que Deus já estava preparando. Ele disse para mim assim, o irmão Maurício: pastor, eu nem fico aqui nesse lugar, eu só fico no fundo da minha casa. Eu sempre fico lá. Tudo errado, uma vida fora dos padrões de Deus. E aí ele recebe uma Bíblia. E nesse dia ele resolve ler na porta da rua. Porque o Senhor é soberano, igreja. E ele começa a preparar. E nesse dia o nosso irmão passou ali e viu, pediu licença para entrar e falar de Cristo. E o Senhor realizou a grande obra que Ele realiza no coração dos pecadores. Mudou. Deu a fé para você, meu irmão. Deu a você o arrependimento dos seus pecados. Mudou sua mente, seu coração. Lhe fez enxergar a Cristo, o Salvador do homem, Salvador da sua vida. E o mais interessante, irmãos, que nesse texto de missões, de evangelização, a Bíblia diz que primeiro Filipe foi avisado. Olhe para o verso 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: prepara-te, vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém até Gaza. O caminho está deserto. Ele se levantou e foi. Por que o texto diz: o caminho está deserto? Se você olhar para o verso capítulo 7, irmãos, vocês vão ver que Estevão morreu porque era um crente em Cristo. Vocês vão ver que o apóstolo Paulo, ainda não convertido, estava lá dizendo: muito bem, matem esse cristão. Havia se levantado uma grande perseguição naqueles dias. Os cristãos eram perseguidos, maltratados, mortos, presos. E o anjo do Senhor vai até Filipe e diz: Filipe, prepara-te. Sai da cidade de Jerusalém e vai pelo caminho que dá até Gaza. E o caminho está livre, Filipe. E Filipe foi. Deus chamou Filipe, preparou, tirou os inimigos do evangelho daquela estrada. A estrada estava limpa, sem nenhum perseguidor. E disse: Filipe, vai. Vai, Filipe. Irmãos, Deus é o Senhor das missões, irmãos. As missões só se concretizam com Deus no controle da situação do início ao fim. Sempre é assim, igreja. O Senhor nos prepara. Talvez alguém diga assim: puxa, os presbíteros desta igreja são muito espertos. Os presbíteros da segunda igreja batista desenvolveram um plano
muito maravilhoso no bairro Renascer. Tudo é Deus, irmãos. É Deus quem dirige os passos da igreja. Nós cantamos isso no hino que a igreja cantou. A primeira estrofe diz que o Senhor dirige os nossos passos. Quando nós saímos, irmãos, para o campo, como se diz, para evangelizar, pregar a palavra, Deus está conosco, irmãos. Deus é quem abençoa os projetos da igreja. Deus é quem dá os resultados, a colheita. É do Senhor, irmãos. Não somos nós, não é essa sabedoria, nem essa, não é a nossa força, não é o nosso sacrifício, é o poder de Deus atuando, mudando e salvando os pecadores, agindo. Se dependesse só de mim e só dos demais irmãos, não haveria salvação, não haveria resultados positivos. Depende do Senhor, igreja. O Senhor faz tudo, Ele prepara o caminho para nós também. Ele prepara o pecador para receber a mensagem também. Lembrem-se de Cornélio. A Bíblia diz: Pedro, levanta-te, vai até a casa de um homem chamado Cornélio. E aí o Senhor vai até Cornélio e faz ele ter a certeza de que era Deus quem falava com ele. E diz: Cornélio manda alguns homens até a casa de um homem chamado Simão Pedro. Vai lá e diz para ele vir aqui falar contigo. Cornélio não conhecia Pedro. Cornélio não era crente, era como esse etíope aqui, era um convertido do judaísmo. E Pedro não conhecia Cornélio. Cornélio era um gentio. Deus preparou Cornélio, preparou o etíope, preparou o apóstolo Paulo, perseguidor da igreja. Deus prepara, irmãos, porque Ele é o Senhor. Irmãos, missões depende tanto de Deus que nós temos que orar por missões. Nós temos que orar para que haja resultado positivo. Quantas vezes, irmãos, nesta igreja nós oramos por este bairro Renascer, por este bairro aqui, São Luís. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Abre o coração dos moradores do bairro Renascer, Senhor. Deus, derrama a Tua graça ali. Por que nós oramos, irmãos? Porque nós precisamos de Deus. Nós precisamos que Deus haja no coração daquelas pessoas para elas entenderem o Evangelho. Para que Deus venha com o seu poder e adentre o pecador. E ele se arrependa, e ele reconheça os seus erros e olhe só para Jesus Cristo. Por isso que nós oramos. Porque nós estamos dependendo de Deus. Dependendo do Senhor. Mas, irmãos, o nosso texto é muito maravilhoso. Ele diz muito mais. O segundo ponto dessa mensagem é sobre o evangelista. O primeiro foi o evangelizado, a ação de Deus no coração daquele homem. Agora eu quero falar para vocês sobre a disposição do evangelista. Porque Deus também precisa agir no coração de quem vai evangelizar, da igreja. A Escritura diz que ele estava em algum canto, não diz o local, mas diz que o Senhor enviou um anjo. E diz: Felipe, vai até a estrada que dá em Gaza. O anjo, irmãos, deu uma instrução para que Felipe deixasse Jerusalém e fosse até a rota que ia dar na praia, bem longe, na estrada que dá em Gaza, porque para chegar na Etiópia tinha que seguir essa estrada. E Felipe se dispôs a ir, igreja. Isso que eu quero que vocês vejam. Deus deu a ordem através do anjo: dispõe-te, prepara-te, vai para a estrada. E as Escrituras nos dizem: e ele se levantou e foi. Irmãos, ele foi porque
Porque ele obedeceu o Senhor. Obedeceu a ordem de Deus. Talvez você só esteja esperando isso. Um anjo descer até você e dizer: prepara-te, irmão, e vai até o lugar tal. Pois você vai ficar na sua casa, irmão, sentado, e não vai evangelizar. Porque Deus não vai mandar um anjo até a sua casa, não. Talvez você esteja esperando ouvir a voz de Deus audível: levanta-te e vai evangelizar. Pois eu digo, e você vai ficar em casa sentado, porque você não vai ouvir a voz de Deus assim. Deus fala hoje, meus irmãos, mas Ele fala por meio da Bíblia, por meio da palavra. Jesus, Ele diz para os seus apóstolos, lá no final do Evangelho de Mateus: portanto, ide, pregai o Evangelho. A ordem está dada, igreja. Levante, se disponha, pregue o Evangelho, anuncie as boas novas da salvação. Paulo disse nesse texto que nós lemos agora há pouco: eu quero ser participante do Evangelho. É levar, irmãos, é ter a disposição para ir. Mas será que Filipe de fato estava tão disposto assim, irmãos? Veja, verso 28 diz assim: estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Aquele etíope estava voltando do culto. Ele estava voltando lá para a sua terra. Ele havia comprado uma Bíblia. E ele estava lendo o profeta Isaías. Mas não estava entendendo nada. Não compreendia coisa alguma. Esse é o terceiro ponto, eu não vou antecipar agora. Mas eu quero mostrar o que aconteceu. O verso 29 disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. O carro estava andando, uma carruagem. O etíope era um homem rico, fino, não ia só. Havia as pessoas que dirigiam a carruagem, e o Filipe ia lá, lendo o profeta Isaías sem entender nada. Imagine a cabeça desse etíope, irmãos. Um livro complicado como é Isaías. Ele lendo e papai não entendia nada. Aí o Senhor disse: Filipe, acompanha esse carro. E Filipe diz: ah, Senhor, não dá não, o carro está andando. Qual foi a argumentação de Filipe para não ir, irmãos? A Escritura diz, igreja: correndo Filipe, ele teve que se esforçar. Não foi fácil, não. Mas o Espírito deu a ordem: acompanha, aproxima-te dele. E lá vai Filipe naquela estrada, correndo atrás do pecador, para anunciar a salvação bendita que Cristo oferece. Ele teve que correr, irmão, não foi fácil. Ele teve que ir atrás, labutar, porque ele era um evangelista, porque ele era obediente no Senhor, porque ele queria ver as pessoas compreendendo a palavra e adorando legitimamente a Deus, de maneira honrada, de maneira correta. Talvez, irmãos, talvez não, isso é verdade. Muita gente acha que é necessário apenas que você, de qualquer jeito, adore a Deus, fale de Deus e pronto. Eu conversando com muitas pessoas, não foi só uma, mas muitas pessoas já disseram para mim assim: o importante é falar de Jesus, o importante é ir para a igreja, o importante é ler a Bíblia. Tudo isso é importante, irmãos. Mas esse homem vinha da igreja, não era salvo. Esse homem estava lendo a Bíblia, mas não entendia nada. Esse homem ouvia de Deus, mas não o conhecia verdadeiramente. Tanta gente que diz que conhece a Deus, mas vive uma vida longe do Evangelho, irmãos. Abre a boca e diz que conhece a Deus, que serve a Deus, aí você olha para a vida
do indivíduo e é uma vida completamente afastada de Deus, da ordem de Deus expressa nas Escrituras. Tanta gente lê a Bíblia, tantas seitas que têm a Bíblia na mão, mas ensinam errado, compreendem errado. Eu tive na convenção sábado, ontem, e aí o pastor Davi conversando comigo disse: você está sabendo da última? Eu disse: qual foi, pastor? Tem uma nova seita aqui, que está grande já, aqui em Teresina. Seguidores de Yeshua. Eu já conheço a história dessa seita em partes. Ela não tem aqui em Campo Maior. E toda vez que eles estão lendo a Bíblia, irmãos, quando chega no nome Jesus, ele diz Yeshua. É o nome em hebraico. Yeshua. E aí eles dizem que quem cita o nome Jesus está perdido. Não está salvo. Tem que dizer Yeshua em hebraico. O hebraico, eles dizem, é uma língua sagrada. Todo mundo tinha que falar hebraico. Veja que loucura, irmãos. Mas eles andam com a Bíblia na mão, mas não entendem. Irmãos, Filipe foi, se esforçou, obedeceu, correu para alcançar aquele homem que não entendia a palavra do Senhor. As Escrituras dizem que Filipe explicou o texto para ele. Esse é o terceiro ponto, irmãos. Na nossa evangelização, quando nós saímos desta igreja, nós temos que sair com consciência do que vamos falar. Nós não podemos, irmãos, negociar a verdade do Evangelho. Nós não podemos falar as coisas que agradam aos demais que vão nos ouvir. Nós não podemos, irmãos, levar uma mensagem falsa, uma mensagem dúbia, de duplo sentido, não clara. Nós temos que levar o mais puro Evangelho, claríssimo, bem explicado. O Evangelho que confronta o pecador, que diz assim: você é pecador, você precisa dos seus pecados. Porque se nós levarmos uma outra mensagem, que não seja o Evangelho, nós não vamos ter salvação. Porque a Bíblia diz que Deus age no coração do pecador por meio da sua palavra. É esta palavra pura, santa, que o Espírito de Deus aplica na vida do homem que está ouvindo. Se você tiver medo, se você não tiver coragem de confrontar o pecador, mas pastor, se eu falar assim, ele não vai mais ser meu amigo. Irmãos, eu garanto para você, se você é amigo dele, fale a verdade, porque senão ele vai para o inferno e não há como sair, não há esperança mais para quem está na condenação eterna. Portanto, é melhor ter um amigo zangado, mas que ouviu a verdade, o Evangelho, do que você não falar e ele se perder por uma negligência sua. Pastor, se eu falar isso aqui, eu vou ser linchado no meio da rua. É capaz, irmão. É capaz. Paulo foi apedrejado muitas vezes. Paulo foi apedrejado quando ele pregava o Evangelho verdadeiro. Nós, nesta igreja, já passamos perseguições, aqui em Campo Maior. Pessoas que se levantaram contra nós, por quê? Porque o Evangelho foi pregado, lido, confrontou gente. Irmãos, o Evangelho, ele é mais ou menos assim. Você está sentado, com uma ferida no ombro. Aí você chega assim do lado da pessoa. Aí você pega seu dedo e faz assim, ó, pá, bem na ferida. Aquilo dói, irmãos. Aquilo dói. O Evangelho, quando ele vai de encontro com o pecador, irmãos, o pecador, acontece duas coisas. Ou ele vai odiar mais ainda Deus, você e o Evangelho, ou ele vai se arrepender dos pecados. Vai reconhecer o seu erro, sua negligência, e vai olhar para o Salvador que você está apresentando.
Por isso, o verdadeiro evangelho tem que ser pregado, anunciado entre as nações. O que foi que Filipe pregou? A Escritura diz que o etíope estava lendo Isaías, capítulo 53, para ser mais preciso. E o texto diz assim: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. E o etíope disse assim: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou fala de outro? Não é isso que o nosso texto diz? E lá vai Filipe, o evangelista, dizer, começando por esta passagem de Isaías. Vejam só, ele não pregou só em Isaías, mas ele começou dessa passagem que ele estava lendo, Isaías 53, que fala do sacrifício de Jesus Cristo pelo seu povo. E a Bíblia diz, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. A mensagem da evangelização, igreja, é cristocêntrica. Nós não vamos pregar, irmãos, outra coisa senão o Senhor Jesus aos pecadores. Foi isso que Filipe pregou naquele dia. Filipe começou a explicar, olha, Isaías está falando de Jesus, o Cristo. Isaías está anunciando daquele que o Pai enviou para salvar o homem desta geração corrupta, perversa dos seus pecados. Isaías está anunciando aquele que morreu na cruz, para que hoje aquele que crê possa ser salvo. Você crê, etíope? E aí ele começou a anunciar outros textos do Velho Testamento, que falavam também de Jesus Cristo. Vocês lembram? As pessoas acham que o Velho Testamento é desnecessário. Irmãos, o Velho Testamento é a palavra de Deus inspirada, que fala de Jesus também. Jesus, quando ressuscitou, a Bíblia diz que ele ia no caminho de Emaús com 2 pessoas, e os 2 discípulos não reconheceram ele, não o reconheceram. E aí a Escritura diz assim, então o Senhor começou a falar em todas as Escrituras, tudo que estava escrito a respeito dele, Jesus Cristo. Desde Moisés até os profetas, todo o Velho Testamento aponta para o Salvador Jesus, para Cristo. E foi isso, exatamente isso, irmãos, que Filipe fez. Ele anunciou a Jesus Cristo. E nós, quando sairmos da nossa casa para enfrentar o sol, a adversidade, a nossa mensagem, irmãos, vai ser cristalina e pura. Vai ser falar do Salvador bendito que morreu na cruz. Vai ser chamar os pecadores ao arrependimento. Vai ser chamar os pecadores a Cristo, pois o Senhor diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde a mim, a mensagem será essa, venha a Cristo, confesse seus pecados, abandone os seus pecados, venha para o Senhor da glória, veja o Filho de Deus, o que o Senhor fez por você. Irmãos, o Evangelho é contar a história de Jesus Cristo. O Evangelho é você dizer para o pecador que ele é pecador e que ele está perdido. E aí você diz, mas há uma esperança. Deus enviou seu Filho unigênito. Ele foi enviado à terra e ele sofreu. E os homens pregaram Jesus na cruz do Calvário. Mas ele foi posto ali pelos pecados de todo o que crer de verdade nele. Mas ele não ficou morto para sempre, ele ressuscitou. Cristo venceu a morte, ressuscitou o 3º dia.
E há de voltar. Há de voltar, amigo. Há de voltar para julgar as nações. Há de voltar para galardoar aqueles que creram e que sofreram nessa vida perseguição pelo seu nome. O Senhor tem grandes promessas para aquele que crê. Esta, irmãos, é a mensagem. Este é o Evangelho. Foi isso que Filipe pregou para aquele eunuco. Aí você de novo diz: pastor, mas ele vai ficar triste. Pode ficar, irmãos. Se Deus não trabalha no coração dele, não vai gostar mesmo não. Mas uma coisa eu garanto: se Deus trabalhar, se Deus já estiver preparando aquela alma, ele vai sair como aquele eunuco. Veja o que o texto diz. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco. Este foi seguindo seu caminho, cheio de alegria, salvo, com Cristo do seu lado, com seus pecados perdoados, com a sua vida transformada, cheio de alegria. Creia, irmãos, no Deus que move os corações, no Deus que salva, no Deus que não há barreiras para Ele. Creia, irmãos, e anuncie o Evangelho, sem falsificá-lo, sem temer. Fale tudo, e espere no Senhor. Não espere em você, não espere na sua eloquência, não espere nos seus esforços. Eu vou trabalhar demais no renascer, eu vou fazer isso. Espere em Deus, porque a palavra do Senhor diz, Paulo fala isso: eu plantei. Estão fazendo a ilustração, Paulo aqui, do que é a salvação, irmãos. Paulo diz: eu fui lá na roça, peguei a semente, plantei, ajeitei. Depois veio o evangelista Apolo, e ele trouxe água, e Apolo começou a regar a plantinha, a aguar. Nós só podemos fazer isso, irmãos. Nós só podemos levar a semente, que é a palavra de Deus. Aí Paulo diz: mas o crescimento, quem dá é Deus. Nós vamos evangelizar, confiar no Senhor, suplicar a Deus. Vamos trabalhar duro, mas é só isso que nós podemos fazer. Quem salva, quem faz a planta germinar e nascer e se desenvolver é o Criador. Quem muda o coração do pecador é o Criador. Quem transforma é o Criador. Quem abre os olhos é o Criador. Quem muda o coração, o Senhor diz: eis que tirarei de vós o coração de pedra e porei coração de carne. Deus fará isso. Deus diz: eis que porei dentro de vós o meu espírito. Deus fará isso, irmãos. Deus faz isso. Portanto, trabalhe, se esforce, mas espere em Deus, sempre no Senhor, confiado. Que Deus nos abençoe, irmãos.